Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo aqui no nosso celular. Não vou poder estar apresentando os textos como eu costumo fazer, mas farei as citações e as devidas referências. Segundo vídeo sobre desigrejados, desta feita, desigrejados, vídeo 2, administração financeira, salário de pastor e templos. No vídeo anterior, deixamos claro que, embora nem toda organização seja a igreja organismo, não pode existir a igreja organismo sem a igreja organização. Isso ficou claro no vídeo anterior, você pode estar vendo aqui no nosso canal. Neste vídeo nós falaremos sobre as finanças da igreja, o salário dos pastores e a construção dos templos. Templos, lugar para adorar ao Senhor. É bem verdade que Jesus diz que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não existe lugar exclusivo para adoração, no sentido de lugar limitado para adoração. Em todo lugar você pode adorar a Deus, é bem verdade. A igreja pode se reunir em todo e qualquer lugar. E você, como membro da igreja, também pode adorar a Deus em sua casa, em seu lar. Claro, desde que você pertença à igreja organização. Se você não pertence à igreja organização, já está provado que você não é igreja. Você é um membro mutilado. Você é uma mutilação, uma anomalia do corpo de Cristo. Você é, na verdade, um herege e precisa entender isso. Esse vídeo é um combate aos militantes desigrejados, quero deixar isso muito bem claro. Então vamos lá, queridos. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro, é o que dizem os desigrejados. Mas será? Deus precisa de dinheiro? Claro que sim. Ele não precisa de dinheiro para manter os céus. Mas para manter a igreja na terra, ele precisa de dinheiro. Sim, isto é fato. O próprio Jesus traz essa necessidade. Abre aspas. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Pastor Ferreira, professor Ferreira, o texto está dizendo de graça recebeste, de graça dai. Sim, de graça recebeste, de graça dai o quê? Curar os enfermos, exorcismos, milagres, ressurreições ou coisa do gênero. Aqui está se falando de não cobrar por cura, não cobrar por uma ressurreição, não cobrar pelo milagre. E de pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Ok? Ok. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, de graça recebeste, de graça dai. No entanto, basta você continuar lendo o texto. Veja só o texto subsequente. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Por que, Jesus? Porque digno é o operário do seu salário, do seu alimento, do seu sustento, do seu mantimento. Mateus capítulo 10, versos 7 a 10. Você vê isso também em Lucas capítulo 10, versículo 7. Interessante é que aqui o termo grego para salário é trofes, axios ga ro ergatis tes trofes, autu, porque digno é o trabalhador do seu alimento. A palavra trofes significa alimento, sustento, salário. Então, Jesus está mostrando que Deus precisa de dinheiro sim. Para quê? Para manter os seus trabalhadores na terra enquanto estão a fazer a sua obra, a pregar o evangelho. Isso está claro, isso está claro. O próprio Jesus vivia disto. João 4, versículo 8, o texto sagrado diz assim: Gara matethai autu, os seus discípulos
apeleliteisen eisten polin, haviam saído, haviam ido à cidade Rinatrofás agoraço assim, comprar pão. Os seus discípulos, Jesus ficou só com a mulher samaritana porque os discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Comprar pão. E aqui você tem trofás, que vem de trofé, alimento, comida, comprar alimento, comprar comida. Mas os discípulos haviam ido comprar alimento, comprar comida, com quais dinheiros? Ou com o que Jesus, como Jesus era mantido no seu ministério? Como Jesus era mantido no seu ministério? Olha só. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas, com os seus bens. Com que dinheiro Jesus mandou comprar pão? Com o dinheiro que ele recebia das doações, com o dinheiro que ele recebia das mulheres que o mantinham. Então o próprio Jesus precisava de dinheiro. Ele falou que o trabalhador é digno de seu salário, de seu alimento, de dinheiro, e o negócio vai ficar mais pesado ainda para esses desigrejados. Vamos lá? Paulo ensina que os presbíteros que presidem bem sejam estimados de duplicados salários, ou duplicada honra. A palavra honra, timé, em grego, tem vários significados. Dentre eles, valor monetário, salário, pagamento, honra, timé. Você quer ver isso? Vamos lá. Mateus capítulo 27, versículo 6, o texto diz assim: Roide argereis, os sumos sacerdotes, labonte está argiria eipan, tomando as pratas, as moedas de Judas, disseram: Uc exestem baleim alta eiston corbanã, não é lícito colocá-las no gasofilácio, no ofertório, uma tradução melhor, epei, timé, aimatus estim, porque é salário de sangue, porque é valor de sangue, porque é dinheiro de sangue. Qual a palavra que aparece aí? Timé, honra. A palavra timé, honra, no contexto de dinheiro, as 30 moedas de prata que Judas havia recebido em troca de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34, diz que na igreja não havia ninguém que tinha necessidade. E por que não tinha necessidade dentro da igreja? Não tinha necessidade dentro da igreja? Rossoigar, porque todos que Tétoris Chorion vendiam suas propriedades, seus bens, Reoicon e suas casas, todos os que eles tinham, Riperchon poluntes eferontas timaston pipras comeno. Ou seja, eles vendiam essas suas propriedades, vendiam os seus valores e depositavam aos pés dos apóstolos. Qual é a palavra que aparece para valores aqui, pelas propriedades e pelas casas vendidas? Timás, de timé, honra. Então a palavra timé aparece no sentido de dinheiro, de salário. E olha o que Paulo fala na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, verso 16. Paulo fala que digno de honra seja, de duplicada honra, sejam os presbíteros que presidem bem, principalmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Duplicada honra aí, qual é o contexto, professor Ferreira? É simples, isso aqui não é interpretação não, isso aqui é contexto, é exegese, está no texto. O contexto aqui é salário. Você quer ver? Basta ler o versículo 18, o versículo 18 diz assim: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, quando
Paulo diz, 1 Timóteo 5,17, digno de duplicada honra sejam os presbíteros, principalmente os que presidem bem na palavra e no ensino. Presbítero aí são os pastores, tá? São os supervisores, são os líderes da igreja. Duplicados honorários aí, ou duplicada honra, significa duplicados salários. Quem diz isso é o contexto, é o versículo 18. Porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi que debulha o grão e digno é o obreiro do seu salário, digno é o obreiro do seu alimento. Então, honra aí aparece naquele contexto que aparece lá de salário, na igreja primitiva que vendia os seus bens e distribuía aos pés dos apóstolos, no salário das moedas de pratas de Judas. Esse é o contexto de honra aí. Duplicada honra em 1 Timóteo 5,17. Indubitavelmente, isso aqui não é questão de interpretação, é exegese do texto, não tem como ser diferente. Fala de salários. Axios ho ergates tu mistu autor. Digno é o trabalhador do salário seu. E aqui mistu, que é salário recompensa. Veja só a continuação. O Paulo que fazia tendas e que dizia, quem não quiser trabalhar também não coma, recebia salários. Recebia salários. Abre aspas. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Isso é Paulo falando aos Coríntios. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Aqui Paulo usa a palavra opsônio, que significa tudo que é adquirido para comer com pão, soldo, salário. Paulo diz, Coríntios, eu anuncio o evangelho de graça a vocês, mas eu recebi salários de outras igrejas para poder manter. Eu recebi tudo o que eu precisei. E aqui é o termo usado para os soldos, isto é, para os salários dos soldados romanos. É o mesmo termo usado aqui. Quando Paulo diz que pregou o evangelho de graça à igreja em Corinto, Paulo está passando na cara. Paulo está dizendo, eu me humilhei anunciando de graça a vocês, recebendo salário de outras igrejas. Salário de pastor. Isso aqui está tudo muito bem claro. Ainda Paulo reivindica isto à igreja em Corinto. Paulo fala isso na sua segunda epístola, mas na primeira ele havia reivindicado a igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Escute bem, quando Paulo diz, não temos nós o direito de levar uma mulher irmã como os irmãos do Senhor e Cefas, e na sequência ele diz, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo está dizendo, os irmãos do Senhor e Cefas, os demais apóstolos, deixaram de trabalhar. Eles andam com as mulheres de cidade em cidade, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Eles não fazem outra coisa, eles pararam de trabalhar. Eles comem e bebem da obra, eles vivem da obra, vivem financeiramente. É o que está no texto. Aí Paulo continua. Quem jamais milita à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado, digo isso segundo os homens, ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. O mesmo contexto de Paulo em 1 Timóteo 5,18. Porventura tem Deus cuidado de bois, ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E participante aqui é, de coisas materiais. Você quer ver? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, se outros participam deste poder sobre vós.
por que não, mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportando tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Quando Paulo diz que ele abriu mão desse direito à igreja de Corinto, primeiro, era um direito. Ele estava abrindo mão. Segundo, outras igrejas o sustentavam. Outras igrejas o sustentavam. Então aqui está claro, nítido, conclusível, é concludente o salário do pastor, a manutenção do pastor. Detalhe, ao ponto de ele deixar de trabalhar e viver dedicado na palavra e no ensino e na instrução à igreja. Portanto, aqui 2 pontos já foram refutados. Primeiro, Deus precisa de dinheiro para manter sua igreja na terra. Segundo, os pastores devem ser assalariados e viverem da obra, fazer de seus ofícios pastorais suas profissões de sustento. Claro, os que presidem bem. Não estamos falando aqui de sanguessugas. Não estamos falando aqui de salários exorbitantes, 50 milhões, 50 mil, 100 mil reais de salário, não. Se bem que esses pastores ricos que existem por aí, eu vou citar o Silas Malafaia, o cara é rico porque o cara é um empreendedor, o cara tem editora, o cara é um empreendedor. É um empreendedor. No entanto, tirando-se os sanguessugas que realmente existem, o pastor é digno de seu salário. Salário digno para sustentar ele e sua família. Ele e sua família. E até para ajudar aquele que bater a sua porta com necessidade. Como é que um pastor vai ensinar a igreja no culto de doutrina se ele passa o dia na enxada? Como é que o pastor vai ensinar a igreja no culto de doutrina se ele passa o dia na construção, na obra? Ele não vai ter nada para dar, gente. Para com isso. Estão desigrejados. Vocês estão perdidos biblicamente. Agora vamos ao terceiro ponto. A igreja não necessita de templos. Ela é o templo. Será? Já deixamos claro no vídeo anterior que a igreja é organismo vivo, o templo de Deus e do Espírito Santo. Mas que também é organização. Como organização, ela precisa de templos. Sim. Tiago diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, atenta bem para essa expressão ajuntamento, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e segue o texto. Tiago está falando aqui de não se fazer acepção de pessoas, não ter lugares separados para pobres e ricos, é bem verdade. Mas Paulo fala disto onde? Onde não se deve ter lugares separados para pobres e ricos. Detalhe, aqui não está falando de lugares separados para ministros e ministrados. Está se falando para pobres e ricos. Observem, atentem bem para isso. Senão você vai pegar esse texto e vai dizer: mas os pastores ficam lá no púlpito e as ovelhas lá embaixo. É normal, era assim que funcionava. Subia-se ao púlpito o falante. Isso é fato. Isso é fato. Agora, observe que quando Paulo diz: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, a palavra ajuntamento ali é sinagogia. Eangar eiselte eif finagogen rimon, porque se entrar na sinagoga de vocês, ou seja, no templo. Aqui é templo. É templo físico. Você vai dizer: pastor Ferreira, professor Ferreira, mas aí Tiago era judeu. Eu estou falando de igreja e Tiago está falando sendo judeu, mas no contexto de igreja. Mas não para por aí. O escritor aos Hebreus usa o mesmo termo. Ele diz: me encatelei pontesten epsinagogen helton, não abandonando a nossa sinagoga. Sinagoga aí é templo. Sinagoga aí não é igreja mística, não. Vocês já viram no vídeo anterior o contexto, né? É para edificação mútua, é um ajuntamento. A sinagoga aqui é templo.
É templo. Não abandonar a sinagoga. Templo. É quando o texto fala de igreja em casa de Maria, de Áquila, de Priscila, de Ninfas, de casa em casa, os irmãos partiam o pão, está se falando da igreja em formação, em situações de falta de espaço fixo para os cultos. Por isso, Paulo pregava nas sinagogas. Quando nos Atos dos Apóstolos, Paulo vai com as mulheres a um rio buscar lugar para oração, é dado ao fato de a igreja estar em fase de estruturação. Com o crescimento da igreja, obviamente, veio a necessidade de se construir seus próprios templos. Isto é óbvio. Isto é óbvio. Conclusão que se tem: para matar e quebrar de vez estas heresias desigrejadas. Em Atos 14, 23, lemos o seguinte: e, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aqui a locução, em cada igreja, revela várias igrejas. Ora, mas a igreja de Cristo é única? Sim, é única em seu aspecto místico e espiritual. Mas no aspecto organização, cada igreja tem sua liturgia e liderança. Por isso que se fala da igreja no plural. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16, 1. Então você tem cada igreja, as igrejas da galáxia, as 7 igrejas da Ásia, igrejas no plural, mas a igreja não é única, ela é única no que tange ao organismo, mas no que tange à organização, existem várias igrejas em várias localidades, vários templos em que as igrejas se reúnem. Não está dizendo que a igreja é o templo físico, nenhum louco falou isso, você nunca viu teólogo nenhum falar isso. No entanto, a igreja que é o templo espiritual de Deus, ela precisa ser organização e ter um templo físico para se congregar. É tanto que esses hereges desigrejados, todas as vezes que você vê os seus vídeos, eles estão lá reunidos com o seu pessoal em um mesmo lugar. Ora, estranho. Aí eles dizem, mas isso aqui não é igreja, isso aqui não é templo. Pô, para de hipocrisia, né? Por favor, para de hipocrisia. Detalhe, aqui em Coríntios 16, 1, quem administrava as finanças eram os presbíteros de Jerusalém, a igreja sede. Isso só pode existir na existência da igreja organização. Portanto, não há igreja organismo sem a igreja organização. Quando Paulo diz, quanto à coleta para os santos, fazei conforme ensinei às igrejas da Galácia, ele diz, vão pondo à parte o que puder, e quando eu chegar, eu enviarei por carta aos presbíteros de Jerusalém, aos anciãos de Jerusalém. Existia uma sede. Além, existia cada igreja, e cada igreja respondia a uma sede, a uma direção, a uma diretoria. Sem diretoria, sem direção, o povo fica ao léu, ao vão. Estamos falando de igreja organismo, mas esta igreja organismo, ela também é igreja organização. Que Deus tenha compaixão dos desigrejados. Conceda-lhes a oportunidade de se arrependerem de suas heresias e se voltarem para a igreja, visto que nela a multiforme graça de Deus é revelada, conforme Efésios capítulo 3. Portanto, está claro aí, queridos. Está claro. Deus precisa de dinheiro, não para os céus, mas para manter a sua obra na terra. Os pastores devem ser assalariados e há necessidade de templos, sim. O que se tem são ignorantes e analfabetos querendo dar uma de exegetas por aí. Mas aqui não, Zé. Aqui não vai funcionar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus de Nazaré. E que Deus tenha compaixão dos desigrejados. Amém.